Vamos ver se agora vai. Terceira tentativa. Alguém presente? Boa noite, Érica. Boa noite, Nanda. Me falem se estão me ouvindo bem, me vendo bem, porque o Instagram tá me boicotando aqui. Terceira vez que eu tô tentando entrar. Tudo certo? Boa noite, Jéssica. Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Beleza? Nossa convidada chegou. Ótimo. Então deixa eu convidá-la. Se a Michelle aparece, eu já chamei. Ah, agora apareceu. Tudo bem? Boa noite. Oi, Ana, boa noite, tudo bem com você? Tudo bem também. O Instagram tava me boicotando aqui, viu? É, eu vi mesmo que você saiu e É, caiu, né? 3 vezes. Vamos ver se agora vai. Nossa, deve ser o Boa noite, horário, né? pessoal. Esse horário é ruim. E a gente sempre fala, né? Quando o assunto tem espiritualidade, o inimigo não quer que a gente faça, né? É, Eu tenho um grupo de novenas e tem vezes que parece que, gente, é um horror. Não, né? Não adianta o que a gente faça, não consigo fazer. Mas vamos que vamos. é mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite para estar aqui falando com a gente. Tô vendo aqui as meninas lá do meu grupo entrando e vamos falar sobre um assunto muito bom, né? Queria que primeiro você se apresentasse um pouquinho, contasse a tua história rapidamente para quem não te conhece já já se habituar aí a você. Tá bom, Ana, eu que agradeço o convite, né, por estar aqui nessa live falando sobre esse tema tão especial, tão importante, né? Às vésperas do dia né, Uhum, dos namorados e dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Que data especial sim, para nós. Então demais. é uma alegria mesmo muito grande. Então, me apresentar, né? Como que eu, por onde eu começo, né? Tantas É, coisas, né? é porque a gente pensa não naquilo, né? Eu acredito assim, do diploma, mas é difícil falar sobre nós, né? Quem Sim, nós somos. muito, sempre. É mais fácil alguém falar sobre nós, né? Uhum, Mas, claro, né? Vamos aí a essas as informações, né? Então, eu sou a Michele, aqui no Instagram tem um trabalho também, né, de orientação familiar. Então, há 14 anos eu tenho esse trabalho de orientar as famílias de forma mais informal, mas se tornou mesmo, né, uma profissão, digamos assim, desde que eu terminei a pós-graduação, né, pela Faculdade Mar Atlântico em Ciências da Família. Então, eu sou uhum. graduada em jornalismo, pós-graduada em Ciências da Família. Fui durante 7 anos instrutora do método de ovulação Billings, né, aqui na nossa cidade de Santo André, atendendo Uhum. algumas regiões aqui do ABC. Hoje não atuo mais como instrutora, mas como divulgadora e disseminadora desse método natural que a gente vai falar aí também, né? Sim, E recentemente tive, né, a alegria de publicar um livro, que é esse daqui, não posso deixar, né, de fazer a sim. propaganda, que é Uhum, Família, a mais bela obra do amor. Foi uma inspiração, né, uma moção sim. que surgiu, né, através do trabalho, né, que eu tenho de evangelização dentro da comunidade, né, na qual sou Uhum, fundadora, que é a Natolé, comunidade católica, uma nova comunidade. E aí o Senhor foi colocando mesmo no meu coração essa inspiração de poder escrever para as famílias, né? sim. Escrever para jovens casais, tanto aqueles que estão caminhando para iniciar a vida matrimonial, quanto aqueles que já estão, né, na vida matrimonial, mas
que desejam conhecer melhor o esposo, entender um pouquinho melhor como que é a dinâmica também dos filhos. Então, Uhum. esse livro é fruto de uma de um chamado, né, de São João Paulo II, quando ele diz, família, disse, né, no pontificado dele, família, torna-te aquilo que és. Perfeito. Então, essa resposta, né, veio em meu Uhum. coração, como fazer com que a família se torne aquilo que ela verdadeiramente é. Sim, Então, eu deixei transbordar todo, né, toda a minha graças a experiência como esposa, né? Sou casada há Deus. 11 anos, graças a Deus, somente 4 filhos, né? 3 Uhum. aqui, uma no céu, graças a Deus. E então é um pouco da minha experiência e de todo aí o compilado que a igreja traz de informações, né, de catequese para a família ser aquilo que ela verdadeiramente nasceu para ser. Acho que é isso, Ana. Ótimo, ótimo. É, e o que a gente tem em comum isso, né? Quer dizer, a gente tem várias coisas em comum, né? A gente frequenta a mesma paróquia, a gente tem amigos em comum aí por conta da paróquia, né? E tem um gato aqui para variar. Os meus É, gatos adoram fazer terapia live. Então a gente se conheceu, né, por intermédio da Lívia, que é outra catequista de adulto. Participamos de uma imersão, né, de um retiro para casais juntas, né? As duas palestraram e recentemente eu assisti a palestra lá para os nossos adultos catequizandos e eu falei, gente, eu preciso levar isso para o meu Instagram e para o meu grupo futuramente. Já falei para elas que a gente vai ter a nossa tertúlia sobre esse assunto, porque eu vejo, né? Você falou da família como ela deveria ser, né? Como Cristo quer, né? Jesus e Deus querem que ela seja. E eu vivo isso todos os dias, né? Com a terapia de casais, com a restauração dos casamentos, e eu vejo assuntos, né? Esses assuntos que a gente colocou aqui como tema, né? A sexualidade, a contracepção, tudo isso sendo um grande problema quando deveria ser solução, né? Então, eu vejo famílias que não só estão desestruturadas por conta do mundo, mas por conta também das coisas que a gente não aprendeu, e pessoas, né, de igreja mesmo, e que vivem uma neurose porque não aprenderam algumas coisas. Então, como você falou, né, os jovens casais que chegam para vocês, eu falo que para mim, o que eu, né, sem que as minhas pacientes não fiquem tristes com isso, mas eu adoro quando chega um casal jovem ou uma jovem querendo construir uma família desde o começo direitinho, né? Porque o que eu pego no geral são famílias que já estão ali, né, no PS, eu brinco, né? Já estão sim. ali no hospital precisando ser restauradas quando a gente poderia fazer um caminho mais preventivo, né? Então, a ideia é aqui trazer alguns assuntos que precisam ser trabalhados. Eu até, né, para as meninas saberem, para as pacientes que estão aqui e os convidados todos saberem, eu mandei para a Michelle as perguntas que mais aparecem no consultório para mim, para que a gente tente, né, é muito amplo o assunto, mas que a gente tente, né, elucidar algumas das dúvidas, né? É uma bucha, né? Te coloquei aí uma bucha. Não, fica tranquila. Claro que assim, a gente ouve muitas respostas, né? Acho que quem está aqui tem que ter essa visão, né? De Sim. que dependendo do lugar onde você busca, você vai encontrar inúmeros caminhos, inúmeras respostas. Mas nós estamos aqui para falar em nome da igreja, né? Sim. Então, muito mais do que falar o que a gente pensa, o que a gente acha, que pouco importa, né? Mas a gente está aqui de fato para ser esse porta-voz da igreja, Uhum. né, para dizer o que a igreja pensa, o que a igreja direciona nesses assuntos da sexualidade, né, que como você falou mesmo, Ana, são ainda tabus, né? Tem muitas ideias de puritanismo no inconsciente, né, que vêm enraizadas lá na juventude, né? Pouco se Uhum. falava, aliás, acredito que nada se falava sobre sexualidade dentro dos lares, Uhum. aonde, né,
De fato, hoje a gente sabe que é aonde deve brotar os primeiros ensinamentos sobre a Sim. sexualidade nos lares. Mas tinha-se muita vergonha, existiam muitos tabus, Uhum. e até quando a gente fala, nossa, a gente está falando em nome da igreja, causa até uma estranheza, né? Nossa, mas a Sim. igreja fala sobre sexualidade, né? Uhum. Nossa, mas não é um assunto que, né? O que que tem a ver, né? Tem uma coisa com Então, a outra, né? exatamente. Então é importante, né, quem está assistindo, quem está acompanhando a gente, saber justamente isso, que aqui a Sim. gente vai falar, eu até coloquei hoje no Instagram, né, intimidade sem culpa, que a gente vai falar sobre isso, né, o que é lícito, né, a questão do dom, né, que é a sexualidade humana, à luz do Uhum. evangelho, né, à luz daquilo que Deus pensou para nós, para o homem e para a mulher, no seu projeto original de amor para nós. Então, vamos lá que tem muita coisa boa para falar. Ótimo, ótimo. Eu vou seguir aqui aquelas perguntas que eu te mandei, a gente vai conversando. Não sei se a gente vai conseguir cobrir todas, né? Mas deixa eu ver aqui qual que eu acho que mais, né? Eu acho que isso é o mais, a primeira é o que eu mais acompanho aqui, que eu queria a tua visão, né? A gente tem visto muitos casamentos arruinados por conta da sexualidade desregrada, vamos dizer assim, né? Principalmente por homens que tem dificuldade na hora da relação. Isso para mim, né, quando eu comecei a atender, foi uma surpresa, porque a gente fica com essa imagem de que o homem não tem problema nenhum com sexualidade. Né? O homem nasceu para isso e vai sempre querer, mas o que eu vejo no consultório é outro cenário. Eu vejo muitos homens com problema, né, que acabam procurando fora de casa outras coisas, acabam traindo porque não resolvem a sua sexualidade dentro de casa. Então começa com dificuldade em ter relação, ou começa, né, com dificuldade de ereção ou de chegar ao ápice, às vezes por problemas de saúde, mas muitas vezes por coisas que eles nem sabem de onde vem, né? Esse cenário ele tem uma explicação assim na sua visão? Vem dessa desordem do mundo? O que te parece? Então, Ana, eu gosto muito de citar, né, as catequeses de João Paulo II, quando ele fala da teologia do corpo, né? Você participou de uma das nossas Sim. palestras sobre o dom, né, a beleza da sexualidade humana. E tem uma frase dele que a gente usa muito, que ele diz assim, que o nosso corpo ele é o eixo de salvação. Então, a gente precisa compreender a importância que tem o nosso corpo. É, quando a gente pensa no âmbito religioso da fé, a gente dá mais importância ao espírito, à alma, ao que é invisível. E a gente despreza o corpo, o desejo, né, as nossas atrações, nossos impulsos, até os próprios desejos sexuais, que são Uhum. dom de Deus, né? Ele nos colocou com esse impulso, com essa atração para o sexo oposto, né? O homem foi feito para a mulher para o homem. Então, quando a gente entra nessa pergunta que você faz, né? O porquê dessas dificuldades na atração sexual, na relação sexual, pensando aqui no casal, né? Que tem ali o sacramento do matrimônio. O que que Uhum. acontece? O nosso corpo, ele fala. O nosso corpo, ele expressa aquilo que está acontecendo no nosso interior. Sim. Então, é como qualquer uma outra situação, né? Se eu tô, por exemplo, com a garganta inflamada, não sei se, né, Uhum. do conhecimento de todos, mas muito antes, né, da doença ali chegar, existe algo que o meu corpo está falando. Muitas Sim. vezes pode ser sapos que eu engoli, né? Situações que eu deveria falar, teria que colocar para fora e não coloquei, não falei, Uhum. silenciei. Então, o nosso corpo, ele sempre vai responder aquilo que a nossa alma, nosso coração viveu. Sim. Então, quando existe essa dificuldade no momento ali da intimidade, o corpo já está expressando, de fato, uma realidade que esse homem, que esse esposo está vivendo. E aí Sim. a gente precisa entender, dentro de um contexto mais personalizado, né, terapêutico, de repente até no seu papel de fato, na sua profissão, de entender o que está acontecendo? Porque pode ser tanto causas físicas, como Uhum. obesidade, que a gente sabe que dá indisposição, Sim. até sexual, que faz parte, né?
problemas crônicos de saúde, né? Uhum. Até coloquei aqui algumas situações, né? Excesso de álcool também, cansaço. Sim. Então, problemas hormonais, baixa testosterona. Então, é necessário, assim como a gente orienta sempre as mulheres, né, fazer uma bateria de exames que Sim. elas já estão muito acostumadas. É necessário o esposo, o homem, ir também buscar Aí, conhecer, aí né, que o o bicho seu pega, corpo. né? Porque não vou. É, não é cultural o homem ir atrás, né, dos exames, Sim. mas um endocrinologista mesmo, né, um clínico Sim. geral, fazer uma bateria de exames. Porque, por exemplo, eu tenho muita deficiência de ferro. Uhum. A deficiência de ferro no meu organismo, ela causa indisposição. Tanto que eu tenho até uma amiga querida, membro da comunidade, enfermeira, que vem aqui na minha casa, generosamente faz Você essa reposição. reposição do ferro para Uhum. mim. Então, eu percebo, é nítido, quando as minhas vitaminas estão em dia, B12, o ferro, a minha disposição para viver é outra, Sim. para levantar da cama é outra. Então, esse é o primeiro ponto, buscar esse auxílio, né, por amor ao Uhum. casamento, né, para que tenha uma Sim. vida sexual saudável. Pode ser também questões relacionais, né? Então, como que tá a relação, o relacionamento com a esposa? Porque às Uhum. vezes a gente tem a impressão que é só a mulher que tem a disposição, né, na Sim, então, relação isso que é sexual. o. E Exato. como você trouxe, isso não é verdade. Por exemplo, se uma mulher não se cuida, né, tem relaxo, desleixo, se veste de qualquer jeito, Sim. não toma um bom banho para dormir, né? Vive descuidada. Sim. Com cheiro de comida, Nossa, essa é boa. não é? Com cheiro de comida. Como que esse esposo ele vai se sentir atraído? Como ele vai ter aquela disposição, Sim. né? Nós não somos animais, né? Não, Uhum. nós somos pessoas, nós temos 5 sentidos, né? O olfato, Sim. tato. Então, é necessário esse olhar, Uhum. né? Porque a indisposição, ela é um resultado, ela é um fruto de alguma coisa que veio bem antes, né? Uhum. E uma terceira possibilidade é, de fato, a questão espiritual, que a gente Sim. sabe que, de fato, que seria o quê? Aquilo que vai. Quando eu falo espiritual, não só espiritual, mas que tem a ver com a psicologia, né? Então, Sim. assim, o que que esse esposo, o que esse homem tá vendo, tá consumindo ao Sim. longo do dia, ao longo das semanas? Quais são, né, as memórias que ele tem que vêm à tona de repente por Uhum. algum gatilho Sim. do passado, da adolescência? Então, a gente sabe, por exemplo, que a pornografia, ela tira totalmente, né, o Uhum. sentido da vida real, porque ela Sim. é uma realidade virtual que você não vai viver na vida real. Uhum. Então, o consumo, né, de pornografia, Sim. o próprio adultério, né, as fantasias. Sim. Então, são inúmeras possibilidades, Ana, de causas que o Uhum. esposo pode ter. Mas uma coisa eu garanto, né? Fazendo um bom exame de consciência em todas essas áreas, né, com Sim. certeza o casal, né, o esposo, a esposa vai encontrar uma possível causa Uhum. disso. Encontrando é cuidar, tratar com amor, com diálogo para que essa vida sexual volte a ser saudável, como Uhum. deve ser. Sim. O, o que a gente fala, né, na nossa. A gente brinca, né, nesse mundinho da restauração, a gente fala que sempre uma traição ela é um sintoma de um relacionamento que já não está bem, né? Nunca é uma coisa assim de graça. E sempre, todas as vezes, né? Você falou isso e eu, né? Eu valido, né? Eu confirmo. Todas as vezes que a mulher me pergunta o que que eu faço, né? Que passo que eu dou e tudo mais, eu falo, primeira coisa, um exame de consciência, né? O seu. Primeiro você que está mais consciente, né? Porque a pessoa que chegou até a gente, né, procurando uma ajuda, ela está mais consciente. Então, né, ela está mais consciente e geralmente mais próxima de Deus. Então, comece você por esse exame de consciência. Onde que eu posso melhorar, né?
por exemplo, né, isso que a gente falou, né, desse desleixo, né, a gente sabe que isso acontece, né? Por exemplo, eu estava conversando com uma paciente, ela falou, poxa, agora no inverno eu quero ficar de moletom. Aí o que, que eu fiz? Eu mandei uns links para ela da Shein de conjuntinhos de moletom mais bonitinhos. Então você não precisa fazer grandes coisas, não é? Né? Porque senão existe um tema que eu até não coloquei nas perguntas, mas eu acho interessante a gente falar. Nesse nosso ambiente católico, o que, que acontece também? A gente quer ser modesta e acaba, às vezes, se vestindo que nem a vovó. E aí o homem, vamos combinar. Olha o contraste, né? Ele tá na vida vendo mulheres seminuas, né, expondo o corpo, enquanto em casa ele tá vendo uma mulher que às vezes, ok, a modéstia é bonita, mas às vezes para ele isso fica tão gritante. E muitas vezes o que, que eu vejo? Também a gente vai ter uma tertúlia com uma assessora de imagem para ajudar a gente nisso. O que, que eu vejo? As mulheres exagerando nisso, criando uma neurose, né, de eu preciso me vestir que nem uma vovozinha. Então também tem uma, né? Isso tem que entrar no exame de consciência da mulher, né? Será que eu tô atrativa para o meu marido? E a verdade é, não sei se você concorda comigo, mas tudo isso poderia ser resolvido com diálogo, né? É que na nossa situação aqui é mais complicado porque às vezes o marido está fora de casa, né? Tá um período de reconciliação, né? Tá em separação de corpos, então o diálogo é quase impossível. Mas num relacionamento, né? Como a gente falou, a gente deveria poder prevenir esse tipo de situação com diálogo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Falar, amor, E, você acha bonito quando eu me visto assim? é, é tão simples, né? Uhum. Tão simples. Você tem atração por mim quando eu tô vestida, né, dessa Dessa forma? forma, exatamente. Não, Né? exatamente essa questão que você falou, né? A modéstia. Para que que serve a modéstia, né? Para que a gente é necessário também resgatar todos os sentidos, né? Para entender as Uhum, coisas. Então, existe um sentido, eu me visto com modéstia para cobrir o meu corpo e revelar a minha alma aos uhum, outros que não devem ver o meu corpo, mas devem ver a minha alma e Deus a partir de mim, né? uhum. A manifestação de Deus a partir da minha vida. Agora, para o meu esposo, não, eu não tenho que esconder o meu corpo para mostrar a minha alma, é o Exato, é o contrário. Eu tenho contrário. que mostrar a minha alma e o meu corpo, porque ele é do meu esposo. Ele pertence ao meu esposo e o Uhum, corpo dele pertence ao meu. Nós somos uma só carne. Então, ao contrário, eu preciso sim, porque esse é o plano de Deus no Jardim do Éden. Ele não fez Adão e Eva nus e sim. disse, né, que era bom estar daquela forma. Uhum, Então, quando eu revelo o meu corpo ao meu esposo, né, e me dou, eu me entrego num ato conjugal, isso é tão belo, é tão especial, é tão agradável aos olhos de Deus, né? Eu tô uhum, renovando ali toda vez que eu entrego o meu corpo ao meu esposo, eu tô renovando os votos matrimoniais que eu fiz no dia do casamento lá no altar. sim. Então, fazer com que esse corpo seja aos poucos, né, revelado é o meu compromisso Uhum. para o meu esposo, né? Então é necessário ter esse olhar, né, Ana? Senão a gente vai perdendo o sentido das coisas, Perdendo. né? Vai perdendo essa transcendência do olhar, né? O que que precisa ter e o que que não precisa. Eu vejo muito isso, e eu brinco exatamente isso com as minhas pacientes, né? O cara, a modéstia é fora de casa. Dentro de casa, você pode ser sensual, é o seu marido. Se você não for com ele, você vai ser com quem? Né? É que eu acho que as mulheres também estão confusas com o que a gente vê no mundo, né? Então ela fica confusa entre o limite de onde até onde pode ir. Mas aí entra até um dos assuntos que eu também quero falar aqui, né? A gente até pulando aqui. Ah, não, já era o próximo, né? O que, que é lícito, o que, que é casto dentro de um casamento? Isso também é muito. Eu recebo muito no consultório as mulheres. As mulheres, geralmente, né? As mulheres católicas, cristãs, elas já sabem. Mas os maridos, muitas vezes, eles sabem,
mas eles não querem aceitar, né? Eles sabem a verdade, mas o mundo fala tanto o contrário que eles não querem aceitar, né? Mas vamos ser didática aqui, né? O que que é lícito para o casal casado, né? Vamos Uhum. combinar que aqui a gente está falando com quem é casado, Sim, né? O que que perfeito. é lícito e o que que não é lícito? Uhum. Então, como é importante a gente falar sobre isso, Ana? Porque realmente a gente vê que existe uma confusão, né, mental, e digo não só para o que não é lícito, mas para o que é Porque lícito. é lícito, Até mais, exatamente. né? Até Exatamente. mais. E aí o casal acaba se privando de ter momentos de intimidade tão fecundos, porque acham que estão passando do limite, né? Uhum, Então é importante a gente desmistificar isso. Nossa, como é valiosa essa live, né? Desde já, assim, eu vejo o valor que ela tem. Espero que alcance muitas famílias, muitos amém. casais. Então, assim, para a gente entender de forma bem prática, porque eu não vou conseguir listar, né? A Sim, Lívia aqui. Lívia, ó, dúvida. você que causou Você esse que encontro causou de esse almas encontro. aqui entre a gente, hein? Obrigada, comadre, um beijo. Então, assim, antes da gente de fato listar, até porque eu acho que não nem daria tempo para falar Sim. todas as situações, embora eu acho que a gente consiga falar um pouco algumas delas, mas é Uhum, importante, e acredito que isso vai sanar todas as dúvidas, a gente tem em mente que o corpo é sagrado. Se eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus e que em mim habita o Espírito Santo, eu entendo e compreendo que não há parte alguma no meu corpo que seja indigna de ser tocada ou beijada pelo meu cônjuge. uhum, Então, não há parte alguma do corpo do meu esposo que deixe de ser sagrada. De uhum, forma alguma, tá? Então, isso me permite nele, a partir dessa predisposição em amá-lo pelo meu amor eros, né? Aquele que me faz se inclinar ao meu esposo e me doar e recebê-lo também nesse amor mútuo, né? Que é dom um para o outro, uhum, nesse sacramento, que o casamento ele é tão valioso aos olhos de Deus que ele foi elevado a sacramento. uhum, Então, toda vez que eu me encontro na intimidade com meu esposo, eu estou ali de novo, revivendo e validando o sacramento. É importante uhum. dizer isso. Sim. Toda vez que nós recebemos, por exemplo, Jesus Eucarístico na comunhão, eu estou ali vivendo o sacramento da Eucaristia de novo. E ele está se doando a mim. Estou Uhum, comungando, estou recebendo o corpo de Cristo. Da mesma forma, no sacramento do matrimônio, uhum, né? Na teologia do corpo, a gente vai entender que eu estou recebendo o corpo do meu esposo e revivendo o sacramento. Ele se atualiza a cada ato conjugal, né? Então, isso é importante dizer também, né? Porque muitas pessoas pensam que não tem essa beleza, não tem essa sacralidade, mas tem. E é uhum. comparável, sim, porque sacramento é sacramento, né? Sacramento. Então, partindo desse pressuposto da beleza e da sacralidade do ato conjugal, e partindo do pressuposto que tudo no meu esposo é sagrado, todas as partes do corpo dele, isso me permite dizer que tudo que eu toque no meu esposo é lícito. Qualquer Uhum, toque, beijo, né? Qualquer expressão de carinho que eu possa ter de preliminar com ele, em qualquer parte do corpo dele, ou no meu, de preliminar, é lícito. Desde que não fira a dignidade dele como pessoa uhum. e nem a minha como pessoa. Então, os esposos, eles têm que ter muito claro isso, Sim. né? O que é lícito, por exemplo, já me perguntaram também, porque eu lido, Uhum, né? Eu atendo muitos casais. sim. Por exemplo, até o próprio palavrão, né? A expressão de um palavrão na hora Sim. ali do ato conjugal. Existem, inclusive hoje a homilia foi essa na missa, né? Que nós Uhum, não podemos validar a palavra pela palavra. A palavra sim. não pode ser a lei, mas Uhum, ela tem que ter um sentido daquilo que eu digo. uhum. Então, se eu estou dizendo um palavrão como uma expressão de algo que é muito bom, né? Nossa, não, 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 Sim, não. como advérbio de intensidade. Perfeito. É a gramática. Eu não estou ferindo a dignidade do Sim. cônjuge.
Eu não estou humilhando ele, eu não estou Uhum. rebaixando, eu não estou direcionando aquele palavrão para ele enquanto pessoa. Sim, eu tô fazendo uma exclamação, né? Eu estou fazendo uma exclamação. Uhum. Então, eu não estou rebaixando, desconsiderando, humilhando ele, xingando ele. Xingar, não, de forma alguma. Ou usar algum pejorativo, alguma palavra, trocar o nome de alguma parte do corpo por algo que ele se ofenda. Sim. Não, não, eu preciso usar as palavras. Por exemplo, essa parte da mulher se chama seios, peito, Uhum. né? Se eu usar um outro nome que vai desmerecer a esposa, Sim. né? O que que isso pode acontecer? Ela pode se sentir ofendida, então isso não é lícito, Uhum. né? E Então, isso também surge de muita conversa e intimidade, né? De falar, olha, isso aí, porque às vezes para um não ofende, para o outro ofende, exatamente, né? A forma como perfeito, você fala, diálogo. às vezes, porque depende muito de traumas, depende de. Né, o doutor Jorge ele conta que uma vez numa conversa assim, não foi na relação, mas numa conversa com a esposa, ele falou: Você tá louca. Isso para ela doeu de um jeito que para outras pessoas não doeria. Então, às vezes, precisa ter essa sensibilidade né, e essa vulnerabilidade de falar, olha, amor, essa palavra me incomoda. Você pode trocar, por favor? Né? Isso. É esperado que um casal possa ter esse tipo de conversa, né? Esse tipo de diálogo, Uhum. exatamente. Olha, isso que você falou não foi legal naquele Sim. momento, não gostei, não, por favor, né? Não gostaria que você falasse exatamente Uhum. isso. Sim. Então, Ana, exatamente, essa questão do lícito e ilícito é sempre importante a gente ter essa questão da dignidade. Eu Sim. estou fazendo algo que rompe, né, a dimensão unitiva e procriativa do ato. O catecismo vai dizer que todo Sim. ato conjugal precisa dessas duas dimensões. Então, a própria questão do ato de fato, Uhum. existe um local para se fazer, né? Existe ali, a gente está aqui, né, em Sim. 18 anos, é sexualidade, a gente Uhum. pode fazer falar órgão genital feminino, da Sim. vagina, órgão sexual masculino, que é o pênis. Então, existe essa conjunção, existe um local ideal e Sim. certo para se fazer o ato. Tudo que Uhum. foge disso, como a gente ouve, né, e que existe por aí, sexo anal, entre todas as Uhum. coisas, isso fere a dignidade da pessoa, Sim. rompe a dimensão unitiva e procriativa, não Uhum. une os esposos. E é importante dizer também o quanto a gente vê de casos de mulheres que muitas vezes são submetidas ou convencidas a ter esse momento e vai ferindo a dignidade dela enquanto Sim. pessoa. Isso é Sim. muito grave, isso é muito E às vezes ela sério. não percebe o quanto isso está abalando ela, eu percebo, né? O quanto isso está afetando realmente ela, porque o mundo também disse para ela que é normal, né? Não disse só para o homem. Mas aí você pega uma pessoa que, primeiro, que gera desconexão, né? Toda vez que a relação ela não é nem unitiva e nem procriativa, gera desconexão, né? O que era para gerar conexão gera desconexão. Então o casal vai se separando, né? Sem se separar de fato. Eu Exatamente. percebo muito isso. E isso vai ocasionando por quê? Qual o objetivo do ato conjugal? É o ápice do amor do casal, é unir, tanto que no dia seguinte, né, os esposos, a harmonia conjugal melhora, né, o alinhamento de visão melhora, a educação dos filhos melhora, porque eles estão ali em cumplicidade. Por quê? Porque o ato conjugal, mais uma vez, né, ele é sagrado e é para Uhum. ser vivido para unir esse casal, para fazer com que eles se tornem ainda mais uma só carne. Quando a gente traz esses atos ilícitos que ferem a dignidade do outro, o que que acontece? Eu não estou utilizando o ato conjugal para me unir em uma só carne, mas para utilizar o outro para minha própria satisfação e o meu prazer. Sim. Então, eu utilizo a pessoa, eu utilizo o meu cônjuge a qualquer Uhum. custo. Sim. E aí eu coisifico a coisa, né? Digamos assim. E aí eu Uhum. tiro tudo que é
né, de mais belo do ato conjugal. E Sim. é isso que o mundo faz, porque o que que ele faz, né? O inimigo mesmo, né, Uhum. Satanás, ele não cria algo ruim, ele deturpa o que é bom. Exato. É só o que você vê. O que é mais sagrado aos olhos de Deus na família? O ato conjugal. E o que é mais profanado? O Uau. ato conjugal. É o que é mais profanado por Uhum. ideias, por valores mundanos que vão entrando e tornando o leito nupcial do casal, que é um altar da casa, porque da mesma forma que o altar na igreja, lá acontece o santo sacrifício, que é Jesus se entregando em corpo, alma e divindade a nós, no leito nupcial, que é a cama do casal, aonde ali é para acontecer algo sagrado, sacramental, que vai uni-lo, vai renovar os votos deles. Uhum. Vai acontecendo o quê? Justamente o contrário. Sim, Vai vai separando. trazendo, vai separando, vai trazendo feridas emocionais, feridas psicológicas, Uhum. sentimentos de utilização. Sim. E tudo isso é um grande buraco na vida conjugal. E aí acontece o quê? A separação Uhum. afetiva do Sim. casal, porque a mulher não vai Começa com o querer corpo, mais né? E depois vai pro afeto e vai pro espiritual mesmo, né? quando deveria ser o contrário, né? Uhum. O corpo é a última coisa que a gente entrega. Por exemplo, quando a gente se casa, ou deveria ser, Deveria ser. Uhum. porque é o fruto da entrega máxima. Eu já entreguei tudo ao meu noivo, né? Meu desejo de estar com ele, meu sobrenome, de repente, ali no Uhum. civil, no casamento, no cartório, já entreguei meu desejo de estar com ele, né? Minha conta bancária já está em conjunta já dei o meu sim no altar Sim. publicamente. Por último, eu entrego o meu corpo. Uhum. Então, a entrega dos corpos no ato conjugal, né, essa sexualidade tão Uhum. íntima do casal, ele é o brinde, né? Sim. Ela é de fato a contemplação, né? Assim, a consumação. Ali tudo está consumado. Exato. Exato. Por isso, E ó, tem uma coisa que aparece muito também nesse universo da restauração, que são as esposas que estão com os maridos fora de casa. E aí, olha como é interessante isso, né? O marido tá com outra mulher, né, com a OM, que a gente chama, mas ele não deixa de procurar a esposa. E aí a gente explica, né, por quê? Porque a relação com a esposa é diferente. Ela é abençoada por Deus, ela é unitiva. Agora, a relação com a OM, o que que é? É uma masturbação a dois, né? Não tem a mesma, né? Não tem o mesmo peso, não tem o mesmo, não tem o mesmo nada, né? Na verdade. Então, tem muitas esposas que ficam receosas, né? Ah, meu marido está me procurando, eu devo ceder ou não devo ceder? E aí a gente fala, você, né? Você tem que ceder, porque, lógico, né? Tem muitas situações. E como a relação é uma coisa muito importante, eu falo, eu não posso forçar uma mulher, né? Forçar entre aspas, mas eu não posso influenciar uma mulher a qualquer custo ceder ao marido, porque só ela conhece a dor dela, né? E, e as inseguranças, enfim. Mas a gente motiva que tenha relação com o marido, porque é unitiva essa relação. E ele não tem isso com outra pessoa. Então, né, é bem complicado esse tema, mas surge assim, de forma recorrente. E é muito louco pensar nisso, né? O homem, ele fala para Deus e o mundo que ele está feliz com outra mulher, que ele está realizado, às vezes que a mulher é muito melhor que a esposa, mas ele não deixa de procurar a esposa. Por quê? Porque assim como Deus chama a gente o tempo inteiro de volta, né? Quando você tem um sacramento ali, você está conectado com essa pessoa para sempre. Então, né, a relação ela é unitiva e sempre será. é lindo, né? Pensar nessa dimensão Sim. unitiva da relação sexual, né? O quanto se perdeu esse olhar transcendente, né? E eu penso, Ana, também o quanto deve ser desafiador de fato para essa mulher, né? Como enquanto você falava, eu ia imaginando a Uhum. situação, como deve ser dolorido para a mulher, né? Que foi trocada, quer dizer, esse esposo sai de casa, é um estudo de caso, né?
sim. A deixa, a abandona, está com alguém, mas vez ou outra retorna para casa. E aí a gente, claro que existe, né, esse nosso papel de lutar pela restauração, porque o casamento é indissolúvel, uma Uhum, vez que foi ali validado pela igreja, né? O que que acontece? O quanto é desafiador para essa mulher e o quanto também, se a gente até comparar com o sacramento como São João Paulo II faz, o amor esponsal, o sacramento uhum, da Eucaristia com o sacramento do matrimônio. A gente precisa também pensar nisso, né? Olha, para você comungar o corpo e o sangue de Cristo, você precisa estar em estado de graça. Você precisa estar, né, confessado, estar ali em um estado para sim. que você consiga dignamente comungar o corpo de Cristo. Senão você comunga a própria condenação, né, como a gente Uhum, sempre ouve. sim. Então, olha só essa responsabilidade espiritual também que precisa ter, né, o próprio esposo, porque ele está querendo o ato conjugal, mas sem a reconciliação Exato. antes, né? Sem de fato, claro que se existir um desejo do esposo de tentar voltar, se for Uhum, sincero de coração e o perdão acontecer, claro que existe um processo da cura. O sim. perdão é imediato, mas a cura leva um tempo, é um processo interior Uhum, grande, né? Mas é possível. sim. Mas olha só, né? A importância do esposo também entender essa dimensão, né? Que ele vai estar comungando do fruto, quer dizer, ele vai estar recebendo ali o corpo da esposa em Uhum, sacramento indignamente. sim. Isso é muito sério também. É importante, né, a gente ter muito zelo, né, ter um olhar bem delicado Uhum, também para essas sim. situações. Sim. Né? Precisa existir de fato esse coração sincero em retornar, em ficar, em Uhum, voltar para casa, porque senão vai abrir mais lacunas no sim, coração dessa sempre. mulher, que vai se sentir usada cada vez mais e ferida cada vez mais, né? Uhum, Mas sim. claro que a esperança não decepciona. Né? E Exato. você sabe que uma vez, eu acho que cabe aqui só esse relato, Uhum, eu preguei num encontro e aí veio uma senhora falar comigo exatamente essa situação que o esposo tinha a deixado e ido embora com outra mulher. uhum, E ela falou para mim: Nossa, foi tão bonito você falando sobre a família, mas eu senti muito porque isso aconteceu comigo. Enquanto você falava, eu lembrava, mas eu queria te falar uma coisa. Eu falei: Ah, pode falar. Ela falou assim: Eu rezo todos os dias pelo meu esposo. Aí eu falei: Ah, uhum. a senhora deseja que ele volte, né? A senhora tem essa esperança, quer que ele volte? Ela falou assim para mim: Olha, eu até gostaria, mas eu não rezo para ele voltar, porque eu quero ele do meu lado. Uhum. Eu rezo para ele voltar porque eu quero que ele seja salvo. É isso. É isso que a gente fala. Aquela mulher me evangelizou naquele dia. Uhum, sim. Então é esse olhar, né? A gente precisa querer não o outro para nós, para si mesmos, mas o outro para o céu. Uhum, A gente exatamente. precisa querer, né, estar com a nossa carne no céu, Uhum, sim. né? Não chegar lá Exatamente. pela metade, né? Exatamente. É uma coisa que me tocou muito quando eu ouvi a primeira vez foi que a gente vai ser cobrado pelos nossos, né? Imagina chegar, eu sou muito visual, né? Eu fiquei pensando, imagina você chegar no céu e aí Deus pergunta para você, né? Cadê aquele marido que eu te dei? Aí você fala, ai, não, desisti, tava muito difícil eu desistir, né? Não É, trouxe ele para o céu. sim. Então é justamente esse o olhar que tem que ter, né? Ok, pode ser que ele não volte, eu falo isso, né? Pode ser que ele não volte, mas eu rezo todos os dias pela conversão. Todos os dias. E é isso que a gente. Né? Aí eu falo, quando você faz isso, Deus, às vezes, de brinde, te dá teu marido de volta, né? Mas primeiro você tem que mostrar que o que você quer é ele no céu, e não ele com você, né? A É todo isso, custo. Ana. É isso. É Esse é isso. o olhar, né, que faz toda a diferença. Uhum, E faz a gente não desistir, porque Deus não desiste de nós, né? exato, exatamente. É tensa. Essa questão é muito tensa quando as mulheres trazem, porque a verdade é que não tem resposta certa,
Não tem, né? Não tem como eu falar para a mulher, não, você tem que ter relação com seu marido. É, Na teoria tem, né? Mas tem muita coisa envolvida aí, tem essa necessidade também do arrependimento dele, que geralmente, né? A verdade é que as pessoas estão bem perdidas, né? é, E tem que voltar. E por isso eu vejo cada vez mais a necessidade da gente fazer esse preventivo. Porque um homem que isso. se casa sabendo disso, por mais que ele fuja em algum momento da vida, ele tendo essa consciência, fica mais fácil dele voltar, né? Fica. Então é muita gente casando errado também, eu vejo. Demais, Ana. A gente sempre fala na comunidade, a gente tem esse apostolado, né, de dar muita formação em curso de noivos, Uhum. e a gente vê o quanto é degradante a formação de noivos, a Sim, começar pelo tempo. É uma tarde, às assim, vezes um né? É. dia, para Imagina, você se formar para coisa mais contrair um importante, né? sacramento para a vida inteira, enquanto um sacerdote, por exemplo, leva 7 anos para se Exato. formar, né? Até a catequese leva dois Sim, anos para você exato. comungar pela primeira vez o corpo de Cristo. E um E o curso de noivos casamento para em você uma tarde. casar. É um dia, isso é um absurdo. Eu não É um me absurdo. conformo. A nossa comunidade, ela não se conforma com isso. A gente precisa É um absurdo. rezar, né? A gente precisa pedir para que se renove, né? O estatuto dos cursos de Uhum. noivos para justamente isso, para que os noivos saibam o que realmente é um casamento. Sim. Quando a gente fala no curso de noivo, por exemplo, que existe o débito conjugal previsto no catecismo, Uhum. né? Eles ficam assim, como assim débito conjugal? Eu falo assim, pois é, débito conjugal, né? Fala, explica isso aqui, porque eu acho que muita gente vai se surpreender. Então, olha só, né? O débito conjugal é um compromisso que a gente tem de ter os atos conjugais na vida matrimonial. Então, eu não posso simplesmente dizer, a partir de hoje eu não quero mais ter ato conjugal, deliberadamente, sem um Uhum. motivo justo. Claro, existem situações na vida, especialmente da mulher, o pós-parto, né, uma Sim. cirurgia, enfim, que pode precisar espaçar um Uhum. pouco esse ato conjugal, mas deliberadamente eu não tenho o direito de negar o meu esposo, porque lembra, a gente até falou lá atrás, o meu corpo pertence a ele, o dele pertence ao meu. E o débito conjugal, a gente até fala, são 30 dias, né? Em No 30 máximo. dias, no máximo, eu não posso passar mais de 30 dias sem ter o meu ato conjugal com o meu esposo. E se eu ficar mais de 30 dias deliberadamente, por vontade própria, sem ter um ato conjugal com o meu esposo, naquele amor livre, total, fiel e fecundo, qual preconiza a igreja, eu preciso me confessar, eu estou em pecado. Uhum. Gente, olha a grandeza, a igreja é mãe, ela diz para nós, filhos, ei, é necessário o ato conjugal, porque ele une, ele cela, ele blinda o Uhum. casamento, a relação. Se vocês não tiverem, Satanás vos tentará de diversas formas, porque o divórcio, ele não começa, né, na palavra, né? Uhum. O quem assume e aceita, né, e se divorcia, é porque já se separou lá no leito conjugal há muito tempo. Sim. Começou com o pecado do débito conjugal. 30 dias. Então, olha, é uma consciência que os noivos não têm quando a gente fala, né, nos cursos de noivos. E quanta coisa a gente precisaria informar, dizer. Uhum. Olha, né, se você está casando, não é para ser feliz, é para Sim. fazer o outro feliz. A Gente, gente isso sempre fala isso, né? eu falo que eu faço o meu papel na catequese de adulto, porque né, todo ano eu faço um encontro para falar sobre casamento. Para os casais que já estão casados, mas mesmo assim tentando né, resgatar alguma coisa. E uma coisa que me marcou quando eu aprendi, eu mesma não casei com essa consciência, é justamente isso. Você se casou para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Né? A gente deveria sempre perguntar isso. E lembrar na hora da dificuldade disso também, né? Eu me casei para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Exatamente. Porque isso já faria com que a gente mudasse um pouco o rumo das nossas ações, Sem dúvida. né? E outras perguntas também, né, Ana, que
deixa uma pulga atrás da orelha que a gente precisa fazer, né? Jesus fazia muitas perguntas, né? Ele Sim. disse, né, para o cego, o que queres, né? E Para quer. fazer aquele cego pensar. Então, eu chego no curso de noivos e eu falo isso. Você está casando para realizar um sonho de ser mãe? Eu falo isso. E se o filho não vir? O Uhum. casamento não valeu? Né? E se os filhos não vir? Porque a gente pensa muito, né? Sim. Né? E depois vem o assunto da contracepção, porque, não, eu vou me casar, mas eu quero ter tantos filhos. Olha só a nossa prepotência, né? De já achar que é a gente que manda Que na manda nossa alguma vida, né? coisa, né? Não, eu quero assim, É mas um eu quero uma absurdo. menina e um menino, É, né? cara, e se os filhos nem vir? Tipo, e aí, meu Sim. casamento, né? Não A valeu. gente até conta isso nos cursos, meu Sim. testemunho do El, né? Que o meu Uhum. esposo teve o diagnóstico de infertilidade. Sim. E ele me contou antes de casar. E ele falou pra mim, né? Olha só, né? Meu amor, né? Se você não quiser mais casar comigo, que eu sei que seu sonho, você tem o sonho também de ser Uhum. mãe, né? Eu entendo. Todo assim, fragilizado com Lógico. a minha possível resposta. E eu virei pra ele, eu falei pra ele, eu falei assim, meu amor, não estou casando para contrair um benefício ou um filho, que é uma graça, mas Uhum. eu não estou casando com você porque eu quero ter um filho, eu estou casando com você porque eu te amo e eu quero ir para o céu junto com você. Uhum. E de fato é isso, né, Ana? E Os aí Deus casais. brinda, né? Linda! A Gracia nos agraciou com 4 filhos. Imagina se ele fosse fértil, né? Pois é, pois é. Mas É não é, quando a isso. gente faz essa entrega, né? Como ele foi muito honesto com você e você abraçou ele mesmo assim, aí Deus fala, né? Aqui eu tô vendo, né? O meu espírito ali. Então aqui eu vou agraciar, né? É mais ou É, menos o caminho é contrário, né? Olha é lá, o a Moni caminho. falou, nunca tinha escutado sobre esse débito conjugal, mas é importante Uhum. esclarecer que é um papel mútuo do casal de manter a relação conjugal em dia e não individual. Eu ia até falar isso. Aí o que que acontece? Eu sabia que ia vir, né? Tem até uma paciente minha que eu vi que está aqui, e aí o que que acontece? É, aí, né, a nossa tendência é sempre colocar a culpa no outro, né? Ah, mas o outro não quer, mas o outro isso, mas o outro aquilo. E o que eu sempre falo é: faça você a sua parte primeiro. Se o outro, e outra coisa que eu repito assim, a exaustão, o seu servir que o outro recusa ou que o outro repudia, vai direto para Deus. Então, se você teve a intenção de procurar o seu marido e ele não quis, ele não aceitou, esse seu servir, Deus está olhando, Deus está vendo, né? Então, se você pode até, inclusive, na hora que você for conversar com o padre, falar isso, padre, eu estou procurando meu marido e ele não está, né? Ele não está fazendo a parte dele, né? Ou até no caso de maridos que bebem ou que estão com outra mulher. Olha, eu estou fazendo a minha parte, quem não está cumprindo é o outro. Então, né, sempre com essa consciência, eu vou fazer o que é esperado para mim de Deus, né? A Isso. minha, a minha contabilidade é com Deus. É isso. E aí, se eu tô, né, se eu tô fazendo a minha parte, você não tem como amarrar seu marido para que ele tenha relação com você, né? Esse que é o Claro, ponto. exatamente. Aí ficou aqui na frente, mas acho que tá tudo certo. Deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar aqui. Já falamos bastante, mas vamos falar sobre método contraceptivo? Vamos. Uma das coisas que eu vejo, né? Eu vou condensar aqui as perguntas para gente Sim. também não se alongar tanto. Que eu acho que depois a gente vai ter que fazer outra live, né? Porque eu até pensei, eu também quero que vocês contem o testemunho de vocês, esse testemunho de Ah, milagre, porque eu falo muito para as pacientes, a gente tem que se municiar de testemunhos positivos também, para não perder a esperança, né? Porque senão a gente só vê desgraça e a é. gente fica sem esperança. E o desespero, né? É falta também de confiança em Deus, né?
Mas vamos falar sobre contracepção. O Sim. que que a igreja condena? Por que que a igreja... Eu acho que esse assunto é bem importante. Por que que a igreja condena os métodos contraceptivos? Uhum. Quais são os que são permitidos? Como é que se perde o medo desses métodos naturais, né? O que que você Sim. costumava recomendar? E como, eu acho que essa é a mais difícil, né? Como engajar o marido a se comprometer também. Porque quando eu assisti a palestra de vocês, eu vi o seu esposo falando, né, que vocês acompanham, não é só você que acompanha, Ah, né? sim. Ele sabe quando você tá fértil, quando você não tá fértil. Isso que é legal, Sim. né? Não é uma coisa que tem que ser só a mulher, né? Sim. A responsabilidade é compartilhada, né? Existe muita cumplicidade Sim. num método que os dois abraçam para viver, né? Não é algo individual, exatamente. A gente fala Não disso. pode ser individual nesse caso, né? Porque Não, senão de você está forma meio nenhuma. que enganando o outro, né? Eu É. sinto meio dessa forma. Não, com certeza. E até a questão também da própria contracepção, né? Se a gente for falar dessa responsabilidade individual, quantas vezes, né, a gente não viu homens, os esposos, culpando a esposa porque ela trocou anticoncepcional, porque Sim. esqueceu de tomar um dia, né? Sei lá, situações, e ele fala assim, a culpa é sua que você Uhum. engravidou, Sim. né? E tantas outras realidades, né, que a gente vê por aí que são Uhum. absurdas, mas são reais e Sim. comuns, muito mais que a gente Muito comum. imagina, né? Isso a Globo não mostra, né? Mas Exato. é real. Então, então assim, por que que a Igreja Católica, né? Acho que tá chegando mais me perguntando, depois você Sim. lê aí pra gente, Vejo, né? vejo, pode deixar. Por que que a Igreja Católica, ela é contra, digamos assim, Uhum. aos contraceptivos, né? Primeiro que a gente precisa lembrar a etimologia da palavra, né? A gramática nos ajuda muito, a entender o sentido e o significado. Então, quando a gente diz contraceptivos, a gente está dizendo que são medicamentos que são contra a concepção, né? Ou seja, contra a vida. E a igreja é pró-vida. A igreja sempre vai defender, promover a vida, né? Assim como Deus, em Gênesis, quando criou o homem e a mulher, ele disse: Sim. ide e multiplicai-vos, Uhum. enchei a terra. Foi uma ordem de Deus, né? Para que a gente se multiplicasse, para que a gente procriasse, né? Sim. Então, se a gente pensar que a igreja, então, ela é a favor da vida e não contra a vida, ela vai ser contra mesmo a qualquer método que fere, então, ou que impeça que o casal possa ser co-criador da vida com Deus, de forma invasiva, porque aí depois a gente entra nos métodos naturais, né? Uhum. Mas esses métodos medicamentosos ou artificiais, de barreira, Maneira. etc., eles ferem essa dimensão unitiva e procriativa. Então, por exemplo, preservativo impede que o esposo e a esposa se unam em uma só carne. É um látex, né? Eu até gosto de falar isso nos cursos que a gente dá, nas palestras. Eu falo assim, quando você comunga o corpo de Cristo, você comunga Essa ele na analogia é sua maravilhosa. língua, ou você recebe ele dentro de um saquinho, dissolve, amarra e joga no lixo. Isso é sério, Ana, é forte e precisa ser É falado. muito A forte. gente precisa ter a mesma dimensão da sacralidade da comunhão com o ato conjugal. Quem diz isso não sou eu, minha gente. São João Paulo II, na Teologia do Corpo, 129 catequeses, o pontificado dele foi dedicado, tem livros aqui sobre isso. Então, a gente precisa entender, a igreja, ela tem um olhar divino, sagrado para o corpo, para o ato conjugal. Então, se a gente interrompe, se a gente põe barreira, isso, eu não estou permitindo que os esposos se unam verdadeiramente, mas eu estou dizendo que um está utilizando o outro ali para Uhum. ter prazer somente, não para se unir verdadeiramente, como é a finalidade do ato conjugal. Primeiro exemplo. Segundo, se a gente pensar nas pílulas contraceptivas, eu sempre falo da revolução sexual, né? Que a pílula é um fenômeno muito recente, se a gente pensar na história, né, do mundo.
de 1950 para cá. Então, reprodução sexual, entrou a pílula, que era uma bomba hormonal no organismo da mulher, né? Que impedia a mulher de ovular, congelava-se os ovários da mulher, né? E eu fico imaginando isso, Deus nos fez perfeitas, como somos capazes de tomar um remédio para congelar um órgão que está em perfeito funcionamento, criado por Deus, né? Com todo o seu sentido. Sim. Começa por aí. Aí começou a ter AVC, né? Tantos outros problemas de saúde na mulher. Aí eles fizeram o quê? A indústria farmacêutica reduziu a carga hormonal. Hoje, muitas das pílulas anticoncepcionais nem congelam mais os ovários. Elas permitem que a mulher ovule, mas o que que acontece? A mulher ovula, de repente tem a concepção, o óvulo encontra o espermatozoide, acontece a concepção. Na Igreja Católica, a gente, né, sabe que Deus infunde a alma neste momento da concepção, e aí forma-se o embrião. Ele vai nidar no endométrio e esse embrião não consegue nidar, não consegue se implantar. Acontece um pequeno sangramento. Em outras palavras, um aborto oculto. Essa mulher aborta um bebê que ela nem soube que ficou grávida dele. É uma alma imortal que veio e voltou para o céu. E esse casal não sabe. Por isso a gente fala tanto, gente, a contracepção é uma erva daninha, é algo maligno que foi colocado recentemente, né, nas indústrias farmacêuticas que lucra bilhões de reais no mundo inteiro para fazer com que nós, né, tenhamos as relações, os atos conjugais, ferindo a dimensão unitiva e procriativa e principalmente pecando, porque estamos matando uma vida. E a igreja é ela é a favor da vida. Então, começa por aí, Ana. Né? Quando a gente fala, a igreja não recomenda, não aceita os métodos contraceptivos porque eles ferem a dimensão unitiva e procriativa. Aqui, né, já compilei um pouquinho. E aí você perguntou, o que que a igreja então recomenda? Ah, então a gente tem que procriar, né? Ter um filho atrás do outro? Calma, minha gente, não, né? A igreja é mãe. E eu costumo até falar isso. Deus é tão bom na sua, né, na sua bondade, generosidade, amanhã é dia do Sagrado Coração, né, de Jesus, aqui, ó. Seu coração é tão amoroso que se fosse de fato para que nós tivéssemos um filho a cada ato conjugal, Deus teria nos feito mulheres 100% férteis o ciclo todo, assim como o homem. Mas não, ele pensou nisso, ele nos deu um período de fertilidade. Por quê? Porque ele sabia que, né, a gente não daria conta, não por sermos frágeis, mas porque porque realmente é uma responsabilidade, né? sim, e uma disposição de alma que a gente precisa ter a todo tempo ali. E muitas vezes a gente precisa se dedicar também ao esposo, né? Ao trabalho, enfim, a tantas outras realidades. Então, o que Deus faz? Nos cria e nos dá ali 5, 6 dias de fertilidade no ciclo. Apenas. Todos os outros 25, 24 dias são inférteis. Então, o que a igreja recomenda? Que a gente, de forma bem explicada e didática, que a gente se utilize dos períodos inférteis para os atos conjugais, quando nós temos, de fato, motivos justos para não ter um filho naquele momento. É simples, sem medicamento, sem aborto oculto, sem método de barreira, podendo alcançar a dimensão unitiva e procriativa. Porque o procriativo não quer dizer que todo ato conjugal, como eu disse, você vai procriar, não é isso. Mas você vai alcançar a graça, né, matrimonial. E no período infértil, o seu ato conjugal ele vai continuar estando aberto à vida. Porque é aberto ao seu coração, à vida, que aquela relação brote vida matrimonial, não só vida biológica a partir do ventre. Então é esse olhar. E aí que entra, né,
um sim, dos métodos que a igreja recomenda naturais, que é o método de ovulação Billings, né? No qual eu uhum, até falei que fui instrutora por 7 sim, anos. Sou apaixonada pelo método, uso o método há 11 anos, desde o primeiro dia do meu uhum. casamento. Funciona, né? E aí você perguntava, né? Mas Por que que como as que. pessoas têm medo, né? Então, é, a minha resposta é bem clara. Elas têm medo porque não conhecem. Eu, eu tenho medo, por exemplo, antes de saber dirigir, eu tinha medo de dirigir. Sim, Eu sim. tinha medo de estacionar, eu tinha medo de parar na subida. É Uhum, óbvio, eu nunca dirigi, nunca peguei um carro, nunca sim, tive aula, nunca tive experiência. Tudo que eu desconheço gera medo. Agora, a partir do momento que eu tive aulas com o instrutor, né? Eu fiz a aula teórica, fiz a prova, uhum, peguei o carro, né? Tive experiências. sim, Foi passando 6 meses com o meu carro dirigindo. uhum. Hoje eu dirijo, gente. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tô Sim, falando no sem telefone da pensar. viva voz, eu nem sei como eu cheguei no destino, porque Exato, foi automático, não exato. é? Então é isso, as pessoas têm medo porque desconhecem, porque Uhum, ou não teve uma boa instrução do método, ou porque no dia a dia mesmo não se atentou ao que deveria ali se sim. atentar, e aí passou despercebido, né? Então, uma série de questões por falta de conhecimento. Eu acho E que é a isso, né? falta de instrução De mesmo, instrução, exatamente. né? Então, De aprofundar, procurar de estudar realmente, né? isso. Estudar, procurar um bom instrutor credenciado, né? A gente tem o Semplafan aqui, que Uhum, é um órgão, né? Que tem os instrutores cadastrados, que fizeram estágios supervisionados, são capacitados para dar instrução. Alguns instrutores que você paga, né, um valor para ser bem assistido, bem sim, atendido, que é um trabalho digno também. lógico. En- Então, assim, é buscar bons profissionais, bons instrutores que possam acompanhar. E assim, Ana, uma vez que você aprende, é para a vida inteira. Sim. É um investimento que vale a pena. Eu até falo Tanta no meu livro. besteira que a gente gasta, né? Então, e é um investimento. Tem o método Creighton também, né? Que Sim, é também um método natural, recomendado pela igreja. O que que esses métodos fazem? Com que a gente consiga se perceber. Porque lembra que a gente falou lá no início, o corpo fala? sim. O corpo fala. Olha, Deus é tão maravilhoso que ele deu sinais para a gente reconhecer na vulva, Uhum, nós mulheres, quando nós estamos no período fértil e até quando estamos ovulando, uhum. É no muito louco, né? ápice. É muito louco. Gente, isso é perfeito. Eu falo assim, mulheres, querem saber o que é um verdadeiro protagonismo? Saber quando tu tá pulando, tá no Exatamente. ápice. Cara, isso é o maior empoderamento Mudaram tudo, né? feminino. É o protagonismo, falar, nossa, eu estou ovulando. E quando as usuárias me mandavam, né, as mensagens, falou assim, nossa, eu tô ovulando e não acredito que dá pra saber, eu tô tão feliz. Você via assim uma alegria, o Sim. fruto daquele esforço, sabe? De se conhecer, de se Uhum. observar ali nascendo aquele fruto, E o olha como o autoconhecimento. mundo perverte, né? O que que ensinam? Que se conhecer é usar brinquedinho, é se masturbar. Quando se conhecer, é exatamente isso, é conhecer o seu corpo, a sua, né? A, o que que teu corpo está falando para você e não ficar experimentando coisas diferentes e coisas novas. Olha a perversão, né, das coisas mais sagradas de Deus. É muito, quando você começa a observar dessa forma, né? Não tem como você não enxergar o que o mundo tenta fazer, né? É É muito uma louco. que é o que a gente falou na live também, é pegar o que é sagrado e deturpar, Uhum, profanar. Né? A própria palavra gênero, não é o tema da live, mas um assunto, né, tem a ver sim. com o outro, foi nos roubado, porque a palavra gênero, ela é uma palavra que veio do coração de Deus. O gênero feminino, o gênero masculino. Gênero vem de genitalidade, vem Uhum, de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, vem de generosidade, de geração, de genealogia.
tem tantas palavras lindas, uma intercalando a outra, né? Então foi nos roubado, a gente perdeu, né, a capacidade de compreender o valor das coisas, o Sim. significado e o sentido de ser protagonista da própria vida e da própria feminilidade. A nossa Uhum. essência feminina é a nossa fertilidade. Sim. O que mais nos diferencia enquanto homens e mulheres? A capacidade de gerar a vida. Por E isso aí, o inimigo, eu ele falo tanto isso odeia a fertilidade. eu falo tanto isso nas sessões com as pacientes, né? Se conecta de novo com a sua essência de mulher. A gente não sabe mais o que é ser mulher. E aí você entra, né? Você entra num ciclo de depressão, de falta de sentido, porque você se desconectou. E parece um assunto meio, vamos dizer assim, esotérico, né? Se conecte com a sua essência. Quando na verdade é a coisa mais fácil do mundo, né? É Porque você nasceu para ser mulher, tá dentro de você o que é essa isso. essência, né? E aí o que se faz hoje, né, Ana? Se quer se ver livre, Uhum, né, de uma ovulação, sim. de Não ciclo, quero de ter um isso. ovário. Hoje, eu estava até vendo agora, recentemente foi aprovado, com 21 anos, a mulher a fazer a laqueadura. Eu vi. Gente, é triste Muito demais. É triste. triste demais. Enquanto é só se conhecer, é Uhum, simples. É simples. E aí que entra, né? Ah, então, assim, para até terminar a resposta, né? E uhum, aí o método, a igreja recomenda e ela diz o quê? O casal que tem motivos justos para não ter um filho sim. naquele momento, ele pode espaçar e não ter relações no período fértil. E quem é Uhum. casado aqui sabe, né? Que tá tudo Gente, bem, gente. Pular 5, 6 dias ali, dias? 7 dias, tá tudo bem, né? E São João Paulo II, Ana, ele fala: quem não está disposto a esperar um só dia, não é capaz de amar para sempre. Exatamente. A espera, ela também fortalece o amor. É tão lindo. Eu vivo essa experiência há 11 anos, né? Do esposo, ó, a gente está no período fértil nesse momento, né? A gente não pode ter um Sim. filho nesse, né? Por isso, então a gente vai se passar. Espera, entrou o período infértil, meu amor, né? Liberou. Tá tudo bem, liberou. E aí, né? O amor, ele se fortalece. Sim, Existe, né? Algo especial nesse sim. tempo da espera que faz com que é ainda mais prazeroso, ainda mais gostoso, ainda mais especial esse encontro Uhum, conjugal, sim. E você né? vê, e tem tudo a ver também. Eu falo, gente, a igreja, ela dá pra gente todas as ferramentas, né? Por que também é tão importante a castidade antes do casamento? Porque um É, homem que não consegue aguentar a castidade antes, como é que ele vai aguentar depois 6 dias que ele, né, que talvez não seja para ter relação? Ele não vai aguentar. Ou uma quarentena depois de ter um filho, né? Como é que chama? É quarentena mesmo? Ou eu tô confundindo? Depois do Covid eu fiquei confusa quarentena, com é quarentena. quarentena, é isso mesmo. O pós-parto, né? Exato. Como é que esse homem vai É, aguentar? Então, exatamente. né, tudo tem um objetivo. Então, a castidade pré-casamento também, né, É um tem exercício. é um exercício para no futuro, depois, esse homem Sim, conseguir ficar, né, sim. também, não ser controlado pelo corpo, né, mas controlar o corpo. Exatamente, dominar, que é, né, o que Deus nos convida a fazer, né, nos ordena a fazer Uhum. em Gênesis. Enchei a terra e Resguarde. dominai-a, dominai-a, né? Então é dominar todas as coisas. Então Sim, eu não posso deixar as minhas vontades e os meus desejos me dominarem, eu que mas tenho eu, que. mas eu preciso dominá-lo, né? Uhum. E aí o exercício, né, realmente da Tá. castidade, do se controlar diante de um alimento apetitoso, Exato. né? Do saber que você pode todas as coisas, mas nem tudo te Te convém. convém. Exato. E aí que A entra a Lívia falou fé. aqui uma coisa muito interessante mesmo. Um casal que vive junto em um método natural dificilmente vai se separar, pois nesse casal naturalmente existe mais diálogo, porque você tem que ter a liberdade de falar, olha, amor, hoje não, porque, né, estamos espaçando, ou hoje sim, porque queremos ter um bebê. Então,
se você não tem abertura com o teu marido para falar isso, sobre o que vocês vão falar? E eu vejo muito isso no consultório. Os casais completamente desconectados, né? Ontem a gente estava falando no grupo de apoio, né? Uma esposa estava falando, porque o meu marido tá com dificuldade de ejacular, né? E aí uma outra do grupo falou, mas você nunca conversou com ele sobre isso? Aí ela falou, não. E não é um casal novo, é um casal, né, que já tá junto há muito tempo. E aí começa a se pensar nisso quando o casal está em separação de corpos. Aí eu falei, agora não é hora de conversar sobre isso. Vocês tinham que ter conversado antes, né? Então, essa questão do, né, e cada coisa que a gente fala aqui, eu vejo o quanto Deus cria tudo mais perfeito, né? Porque uma coisa é conectada com a outra de formas, assim, encantadoras, né? Ana, O eu nosso sou olho brilha, assim, porque, gente, é suspeita lindo a falar. demais. É É, lindo demais. Deus preparou tudo pra gente. A gente que é tonto, é verdade, Ana. Você tem né? toda a razão. É tudo conectado, né? Deus sabia que a gente precisaria conversar sobre isso e que sem o diálogo não tem como É, manter o casamento e aí vai, né? É não tem, tudo muito exatamente. perfeito. É perfeito, é É perfeito. tudo muito perfeito. A gente que é tonto, a gente que é trouxa. É, sou suspeita a falar que eu sou apaixonada também por esse tema, É demais. por É toda a muito lindo. beleza, né, da sexualidade humana, né, de Sim. compreender a família, né, como um projeto, né, de Deus, e a gente tem que lutar Uhum. pela família. Sim. Lutamos, lutamos. E aí, só para finalizar esse assunto, como você acha que. A resposta é meio fácil, né? É o diálogo, mas tem algum segredo para engajar o marido nisso? Olha, você fala do método natural? Para Do que método. ele, né, não tem. Eu acho que os homens hoje em dia também, porque as pessoas estão também com os valores bagunçados, né? Tem muito medo de ter filho porque coloca o dinheiro acima da vida, Sim, né? sim. Uma coisa que eu trabalho muito também com as pacientes é a ordem de prioridades da vida, né? É Deus, cônjuge, filhos, depois é o trabalho, depois é Isso. os familiares, depois Hum. os amigos, depois você. Então, se você começa a colocar o dinheiro acima dos filhos, né, o trabalho acima dos filhos, isso com certeza vai virar um problema. Então, eu vejo muitos homens também por medo de engravidar mesmo, né? Então, Ana, sabe, justamente, eu acredito que a maior insegurança dos esposos seja essa insegurança por sentir que eles não darão conta de prover mais um filho, mais uma vida, né? Sem dúvida. E é muito digno essa preocupação. Eu tiro o Uhum, chapéu, de fato, para os homens de verdade que têm a preocupação sim. de repente, achar que não vão dar conta. Esse é um Uhum, homem de verdade. É um homem, de fato, responsável. Que, sim, claro, precisa estar sempre ponderando se essa responsabilidade não provém do seu egoísmo, sim. claro. Ou, né, se de fato é uma responsabilidade justa que provém Uhum, também da sua generosidade. sim, Sempre é uma balança, precisa sempre estar fazendo esse exame de consciência que você sim. sempre propõe aí para os pacientes. Uhum, Mas eu vejo o seguinte, que é o que, né, a gente já falou, é necessário conhecer. O esposo, ele precisa conhecer o método também, natural. E a uhum, partir do momento que ele conhece e aprende, ele também se dá a oportunidade de também ser o protagonista da sua vida matrimonial e conjugal, sem se uhum, render a métodos naturais que, sim. né, faz para você sozinho que você não Uhum, está disposto de repente a fazer. Mas é um investimento na família, como eu falava, de tempo, né, de dedicação, de amor, uhum, de investimento mesmo, né, de tempo para você aprender algo que vai trazer, né, uma harmonia conjugal muito grande. Então, sim. eu acredito que o esposo é ser humilde, ter a humildade de São José também,
de se submeter à vontade de Deus para Uhum. aprender algo novo, algo que pode mudar o rumo da vida matrimonial. Uhum. Agora, uma outra pergunta já que me veio, né, que já aconteceu também. Já tive usuários que falaram assim, Mi, eu quero muito aprender, eu sei que é o que a igreja recomenda, o padre na direção espiritual me Sim, recomendou, falou. mas Uhum. eu já falei com meu esposo, ele não quer de jeito nenhum. O que que eu faço? Não dá para fazer o método. Não tem condições. Por quê? Porque o método é um Billings, né? É um método do Uhum. amor e precisa ser os dois em comum acordo, em cumplicidade. Se um não quer, dois não podem fazer o método Billings, porque é uma É, responsabilidade grande. E outra, como que o seu esposo vai espaçar e vai esperar o período fértil sim. se ele não está disposto a isso? Uhum. Aí entra naquilo que você falou lá atrás, Ana, que o bem eu estou disposta a fazer, mas se o meu esposo não abraça, eu não Sim. tenho como embarcar nisso. Então é Uhum. oferecer ao Senhor, oferecer a Deus, né? Senhor, eu tentei Colocar em de oração tudo. mesmo, né? Isso, eu tentei de tudo, né? Mas você tem um elo sacramental. E se você bater de frente, brigar por isso, não é o melhor caminho, né? Com certeza É não. no amor, né? No amor, o amor não é paciente, vai dizer em Coríntios. O amor é paciente. Uhum. Então aí com jeitinho, manda um vídeo de vez em quando, vai lá no Google, manda uma mensagem, mostra que é algo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, que tem eficácia, que é um método científico, eficaz, validado pela ciência, não é um método espiritual, não tem nada Uhum. disso, né? Sim, Porque os homens precisam também ter essa questão palpável, sim, mais né? prática, né? Entender que é fidedigno o método, que não é algo da igreja, né? É Uhum. recomendado, mas é algo científico. Sim. Então a mulher com toda a sabedoria, com toda a ternura, né? Eu indicaria para ir conversando, para ir falando, adquirir o meu livro. É boa. Eu falo do método natural aqui. Dá de presente amanhã, Dia dos Namorados. Amor, tem um livro para te dar. Deixa ele ler, que no final tenho certeza que ele vai querer, Se por livre e convencer, espontânea né? vontade, fazer um método natural e abandonar todas essas coisas Porque artificiais. também para o homem, né? Por mais que ele não perceba tanto quanto a mulher, talvez, né? Primeiro, o homem também não gosta de preservativo, né? Então, né? E também Sim. não vai dizer que gosta de coito interrompido, porque também não, porque, né? Também não é gostoso. Mas a É. Lívia deu uma ótima sugestão, né? Para convencê-la, é só você falar que sabendo os dias que estão ok, para quem está espaçando, ele vai ter mais dias possíveis com a mulher tranquila. Porque uma mulher que também está tensa não é legal para o homem, né? A verdade é essa. Ah, olha Então, só. né? Também tem, né? Aí entra essa coisa da mulher de saber Sim, convencer, né? Que a gente claro. também, com a postura que a gente adotou de Carlão, né? De querer assumir a frente de tudo, às vezes a gente quer mandar ao invés de negociar e de falar como você falou, né? Com a ternura que é esperada da mulher, né? A gente Sim. também precisa se eu trabalho bastante isso com as mulheres também, né? De deixar Carlão de lado É, e assumir uma postura mais dócil, né? A gente sim. ficou muito imbativa, muito bélica, né? E a gente precisa matar isso também para voltar. Deixa eu que mais. Sim. Eu acho que a gente bateu todas as perguntas aqui. Essa questão do espaçamento, uma pessoa que eu não lembro mais o nome, perguntou sobre o espaçamento que a igreja permite, vamos dizer assim, né? Acho que chegou uma pergunta aqui também da Tá. Moni, né? Se um casal pode, depois de já ter filho, né, também usar o método como espaçamento permanente. Então, o que acontece? Essa é uma decisão muito particular de cada casal, né? Você pode usar o método natural para sempre, aliás, né? Se for necessário em um espaçamento. Agora, se ele quando a gente fala permanente, é até engraçado, né? Porque parece que a gente nunca vai mudar de ideia. Uhum. Mas alguma coisa, gente, pode acontecer na nossa vida que nos leve, de fato, a uma mudança de pensamento. Eu não sei vocês, mas uma hora eu penso uma coisa, né?
Se eu lembrar de mim um ano atrás, eu tinha um Nossa, pensamento. Gente, eu pensava uma coisa hoje. Eu eu penso então. diferente, né? Se eu contar, né, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas se eu contar os últimos acontecimentos, né, Ana, da minha filha, da minha Uhum, vida, eu tive uma perda gestacional, né, aqui da minha filha faz mais ou menos 40 dias, né, eu estava grávida de 4 meses, né, então eu não imaginava que ia passar por isso, não imaginava que né, em setembro não teria ela aqui uhum, comigo, né, nos meus braços. E aí, pensando que eu teria esse planejamento de vida, eu pensava que poderia espaçar mais, né, pelo menos uhum. aí 2 anos, que é mais ou menos dentro do meu Sim, critério, do meu esposo, um tempo justo. E aí, nada disso aconteceu, né? Então Deus Deus vem e muda levou, tudo, Deus a né? levou, louvado seja Deus. Então quer dizer, o meu espaçamento não vai ser mais o que eu planejei. Então as coisas podem mudar, né? Mas respondendo assim de forma prática, o que a igreja não recomenda e é contra são os métodos contraceptivos. Os métodos naturais você pode e deve usar se você tem motivos justos para não ter um filho nesse momento. Agora, o tempo que você vai usar ou o motivo, isso é particular de cada casal. Cabe, né, a sua justa generosidade e a decisão é sua e do seu esposo. Não deixa ninguém Não pode dizer ser unilateral, né? exatamente, também a quantidade, né? Eu sempre gosto de dizer, a santidade de uma vida matrimonial, ela não, de uma vida familiar, ela não está atrelada à quantidade de filhos que nós temos. A família de Nazaré só teve um, e é o nosso maior modelo, Uhum, né? Então, né, eu queria tirar esse pensamento de que sim, a abertura à vida está necessariamente atrelada a uma família muito numerosa. Não é sobre isso, né? Mas é sobre a nossa intencionalidade, a nossa santidade, né? E generosidade. sim. E quanto mais, né, a gente tem intimidade com Deus, mais a gente vai entendendo também, né? Deus falou com a gente antes, né? Isso é uma coisa que eu bato muito, né? Ah, eu não estou escutando a Deus. Deus falou antes. Você não tem que esperar você perguntar e ele te responder. Não. Consulta, né, o que já existe na palavra, no magistério, na tradição, que você vai ter todas as respostas que você precisa. Por exemplo, essas perguntas sobre, né, tudo isso que a gente falou aqui está no catecismo da igreja também, né? A igreja, como você falou, é uma mãe. Todas as respostas estão lá, né? Assim como a gente Exatamente. recorre à nossa mãe para saber as coisas, né, desde pequeno, a igreja é essa mãe que vai querer o nosso bem, né? É. Porque ela vem de Deus, ela quer o nosso bem, ela não quer a gente reprimido, ela não quer a gente triste, ela não quer a gente de mal com o marido, não, é o Sim, contrário. Ela está claro. dando o norte. Ontem, na catequese, eu dei o encontro foi sobre a Sagrada Escritura, né? E aí a gente fez uma analogia sobre a própria Sagrada Escritura, lógico que a gente explica, né? O papel do magistério, da tradição, mas entender a Sagrada Escritura, o próprio catecismo, não como manuais, mas como uma carta de amor, né? Foi escrito por um Deus que te ama. A igreja, ela, né? A igreja é idealização de Deus, né? E vindo de quem mais nos ama, ele não vai querer para a gente a nossa infelicidade. Então, tudo eu tento pensar assim, bom, eu sou melancólica, né? Então, para mim é mais fácil quando tem regras. Para mim é bem mais fácil. Então, poxa, se a igreja colocou essa regra, e eu creio que a igreja surgiu de Deus, tem algum motivo para ter essa regra. Pode ser que eu não entenda hoje, mas tem. E aí eu vou pedir para Deus me dar a graça de entender essa regra que a igreja tá colocando. E a gente entende, né? É, Com o tempo, Deus vai dando a graça, não é a gente, é Deus, é, né? A graça de Deus. é isso. E a gente consegue entender tudo que foi sugerido, né, pela igreja. Exatamente, recomendado, né, Ana?
Porque é o que você falou, a igreja é mãe e Deus é pai, né? A Uhum, gente tem um Deus que nos ama, que não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E se a gente seguir de fato tudo que a igreja ensina, recomenda, começar pelos 10 mandamentos, né? Que já é um roteiro de vida sim. perfeito ali, a gente com certeza, né, vai ser muito mais feliz. A gente vai ter paz interior, Uhum, harmonia conjugal e tantas outras coisas, né, que são graças, né, que Deus vai derramando pela nossa fidelidade. Fidelidade, né? Essa é a palavrinha mágica que resume tudo uhum, isso. Se sim. sou fiel no pouco, ele me confiará mais. Ele vai me confiar o entendimento das coisas. Se eu sou fiel, ele vai me confiar, né? A capacidade de ter a paciência que eu preciso, né? A capacidade de amar mais sem Sim. medida, a capacidade de não buscar o próprio interesse, a própria felicidade, mas a do outro. E tantas Uhum, outras coisas, né? Então, é a fidelidade. exato. A gente É o precisa ter nosso sim para Deus e o resto vem em consequência, né? vem em consequência. E sempre pensar, né, nesse tema da sexualidade, da fertilidade, que há tudo, para tudo embaixo da terra tem um tempo, né? Nós Uhum, não seremos férteis a vida inteira, né? Eu exato. já tô com eu vou fazer 37, Uhum, né? A minha fertilidade, ela já não é mais de quando eu tinha lógico. 20 anos, né? Então, depois dos 40 anos, a nossa fertilidade, ela cai drasticamente. Uhum, E ali é rumo à menopausa. sim. Então, o Senhor, ele sabe, né? Nos 15 anos na menarca, sobe o pico. O É pico, tudo na verdade, é perfeito. com 20 anos, né? Depois ela só vai, minha gente, ladeira abaixo. Então, a Exato. gente já está muito mais perto da nossa menopausa do que da Uhum, nossa menarca. Por quê? sim, Deus sabia que não era bom a gente gestar na velhice, né? Na sim, sim. fase avançada da vida. Então, olha que Deus maravilhoso. É muito perfeito. E que É Deus muito é lindo. Eu apaixonante, né? Não sou tem apaixonada por jeito. nosso Senhor, que pensou em cada Cada detalhe. detalhe, né? É Não demais. nos desamparou, que disse: Olha, eu sei o início e o fim, fiquem Uhum, tranquilos. Dominai, né, a exato. terra, a fertilidade de vocês. E deixa que eu cuido, né? É demais. Ah, é demais, é lindo. É demais. A gente poderia ficar aqui dias É conversando, né? Mas verdade, Ana. não sei se alguém tem mais alguma pergunta para a gente fechar também, que, né, que a gente ficou aqui quase 1h40 conversando, graças Meu a Deus, Deus. é verdade. Passa rapidinho. Mas se alguém tiver também outras perguntas, deixa, a gente vai deixar a live também fixada no feed, deixem as perguntas. É, Mi, eu agradeço imensamente pelo teu, por você ter aceitado conversar, pelo teu amor por Jesus. Ah, Né? É muito lindo ver você falando, eu adoro. Né? ah, Desde que eu vi a primeira vez, assim, eu falei, gente, a gente precisa que mais gente se apaixone, porque quando as pessoas veem a gente apaixonada, né, por Jesus, elas também se apaixonam, né? é verdade. Então, é muito gostoso te ver falando sempre e agradeço imensamente. Te espero para a tertúlia lá no grupo, Tá que eu acho que vai ser muito combinado. gostosa também. E é isso, obrigada, Ah, muito eu que obrigada. agradeço, Ana. Foi um prazer, uma honra para mim estar aqui. E assim, né, tão recente, né, diante de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei, né? Mas pedi muito essa graça para o Senhor, né, de poder seguir firme no meu chamado, na minha Amém. missão, justamente por isso, né? Porque as pessoas precisam sentir e ver Deus, né? E Exato. muitas vezes ele se utiliza de nós, né, miseráveis, né, que somos, mas Uhum, ele se utiliza para tocar os corações, com né? Então, certeza. fiquei muito feliz de missão dada, missão cumprida. Amém. Muito Obrigada. bom. E eu que agradeço por ter te conhecido através da comadre aqui, da Lívia, né? Agradeço a todos que estão aqui né, acompanhando. E eu estarei com muito prazer, sim, nesse momento com as meninas, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito fecundo também. Vai E se sim. ficou mais alguma dúvida, alguém quiser mandar depois no direct, Uhum. no particular lá do Instagram, depois a gente responde também. Ótimo. E aproveitem amanhã. Curtam muito Verdade, a vossos gente acabou maridos, esquecendo de né? falar Feliz disso. Dia dos Namorados para todos, Dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, se eu posso dar um conselho, né? Tenham o seu ato conjugal de forma
muito especial, né? Muito sagrada, né? E tem como ser sagrado, viver a sacralidade do ato conjugal. Tem como. Peçam essa graça para Uhum. Nosso Senhor, que vai ser muito especial. Vai mesmo. É isso, Ana. Amém. Obrigada Obrigada, mais amiga. uma vez, viu? Um Um beijo. beijo Fiquem com grande para você. Deus. Conta comigo e parabéns também pelo seu trabalho, por propor Obrigada. essa live tão fecunda, né? Convite foi muito Muito especial bom. vindo aí de você. Muito bom. Muito Parabéns. obrigada. Fica com Deus. Obrigada, Manda um Ana. beijo Tchau, aí para gente. Boa noite. Fiquem todos. com Deus. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, Ana.